Estamos aqui para mais um Pradotec Talks, ou Vamos Conversar com o Pradotec. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber a Lisiane, secretária Lisiane Lemos, de Inclusão Digital. Hoje, isso num evento que tem aqui ao lado, que já participamos nós dois, de empreendedorismo feminino, Pradotec, e girando com várias atividades. Lisiane, muito bem-vinda, satisfação de receber aqui, e gostei muito já do aquecimento e fiquei muito... É mais divertido às vezes do que a gravação. Mas tá aí. Mas a gente traz para cá o que... Trazemos para cá. Referências importantes da Lisiane, vamos pelas principais. Ela torce para o Brasil de Pelotas, Chavante, e estava fora do Rio Grande do Sul há uns quantos anos, Microsoft, Google, vendas, inclusão, RH, diversas atividades, e vem hoje trazer para nós aqui algumas das impressões e faz parte de um governo que tem uma busca de inovação, de tecnologia. Governar é passar trabalho, né? Quer dizer, trabalhar é resolver problema. Então, Lisiane, bem-vinda. Bom demais. Não vou nem fazer perguntas. Me conte o que você está pensando. Não, acho que a gente começar primeiro, né? Sendo a primeira Secretaria de Inclusão Digital no país, isso mostra muito a visão do governador Eduardo Leite. A gente tem uma Secretaria de Inclusão Digital que fica dentro... E a demora do país de enxergar uma coisa que já devia estar andando. Natural. Desculpe. Que fica dentro do Ministério das Comunicações, mas muito voltado à conectividade. E chegando aqui, a gente viu que o problema, às vezes, é muito mais profundo. Não há como se pensar tecnologia, inovação e inclusão quando tem gente passando fome, frio, quando as pessoas sequer enxergam o futuro. E acho que muito do meu papel, eu gosto muito, né, de uma frase do Carl Lewis que fica no meu desktop, que é você provocar as pessoas a sonharem e fazerem coisas que elas achavam impossíveis. E acho que é esse o meu trabalho. Que maravilha. De construir tecnologia num estado que é o mais longevo do país e que acho que tu entende bem quando você fala de tecnologia para as pessoas. Isso não é para mim, eu tô muito velho, eu não sei nem mexer no celular. Não, isso aí é para vocês novinhos. E quando 20% da população tem mais de 60 anos, você tem que pensar a tecnologia de um jeito diferente. E é isso que a gente faz. Que legal, parabéns. E realmente, nós vemos um mundo, um tempo, uma realidade de transformações muito radicais, né? Quer dizer, você ainda é meio novinha, mas eu já tenho uma quilometragem, coroa que sou, eu sou assim do tempo que eu vi nascer o computador pessoal, né? Desculpe, né, pessoal? O computador existe há umas poucas... O conceito de computação existe há umas poucas centenas de anos, ou nem tanto, né? Hollerith, enfim... O fato é o seguinte, há 30 anos atrás não existiam redes sociais e o telefone servia para discar. Discar era fazer um troço assim com o dedo. E hoje nós temos um computador na nossa mão com um poder de processamento absurdo. Para não deixar barato, nós estamos na entrada de uma era que está todo mundo batendo cabeça e tentando entender, mas já é uma realidade presente. Né? Pega ali o nosso amigo IA e ele te diz qualquer coisa. Né? Às vezes até inventa. Inventa, chuta. O senso crítico de dizer não invente nada. Você tem que, inclusive, até nisso, tem que desconfiar da informação que recebe. Né? É uma das premissas. Então, nós temos realmente um enorme desafio de, eu ia dizer, reeducar. Eu até tenho um pé atrás com isso. No fundo, é assim, criar uma realidade para que as pessoas vivam esse mundo. Óbvio que jovens, crianças, nascem nesse mundo e parece que já, né, se incorpora... Tem um dilema, que é o dilema das telas. Do excesso e da falta de senso crítico, e como é que eles vão aprender a ler livros, né? Não que não possa ler coisas nas telas, e até livros nas telas, mas de provocar neurologicamente para o papel escrever. E como é que a gente pega a rapaziada que tem hoje 30, é jovem, né? 40... menos jovem, e coroas em geral, 50 e 60, e traz para um mundo... Que agora é meia-idade, porque a gente está vivendo 100 anos. Realmente, midlife crisis. Midlife, né? Então, nós temos realmente um enorme desafio. Você deve estar lidando com várias dessas perguntas. Muito. Acho que, Carlos, a gente dividiu o trabalho da secretaria, então...
um pouco, talvez, excludente ou não tão protagonista a esses jovens em idade escolar. Hoje, por quê? Porque quando você olha a Secretaria de Educação, hoje quase 100% das nossas escolas são conectadas. A secretária Raquel Teixeira, eu acho que eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas que eu admiro, é uma das pessoas mais geniais que esse país já teve para pensar a educação. E a gente tem aula de programação, a gente tem aula de tecnologia, a gente tem Chromebooks na maioria das escolas. Então eu falei, isso não é uma dor latente, é muito mais uma questão de apoiar do que tomar conta e arregaçar as mangas. Então, hoje a gente olha para jovens que não necessariamente estão no nosso sistema de educação, então esse jovem nem nos centros da juventude, que são aparelhos públicos que a gente tem criados em parcerias com o BID, pensando em aulas de robótica e nos laboratórios de informática para formação de mão de obra. E isso vem do que a gente falou da missão de Nova York, de assinar com grandes empresas, Salesforce, IBM, acordos que a gente tem com Microsoft e Google, para a formação de pessoas em tecnologia e inteligência artificial, pegando de ligar o computador até entender tecnologia como uma profissão. E aí, mais no final, então, na metade da vida agora para frente, 50, 60, acho que a primeira visão diferente que a gente tem enquanto secretaria é que o assessor técnico que cuida de políticas para idosos na minha secretaria é um idoso. E isso é algo super raro. Idoso qualificado, desconfio, né? Ele ficou bem surpreso, porque ele disse assim, a minha qualificação não é tecnológica. Eu falei exatamente isso. Eu acho que para construir política pública tem que ser a pessoa que vai usar. Assim como as políticas de empreendedorismo são cuidadas por uma empreendedora, as políticas de educação por uma professora, porque eu posso entender um pouquinho de cada coisa, mas não muito de tudo. E aí o Marcelo, cuidando dessas políticas, a gente tem feito uma parceria com a secretária Simone, que tu falou que é uma grande parceira, no Comunidades Inovadoras, que são laboratórios de inovação nas periferias de maior índice de criminalidade no estado, e as nossas formações sempre começam pelos idosos. Porque eu entendo, a gente tem um grande problema com o golpe do Pix, a gente tem esse problema com o uso de GovBR diante da enchente. Então foi uma escolha. A gente falou a secretária Selma falou, né, que a gente é agitador, que a gente gosta de problema. Eu resolvi pegar essas populações minorizadas que ninguém está olhando e, através da minha experiência em grandes empresas e uma visão global, conectar para a gente ajudá-los a trilhar esse caminho para a tecnologia. E empreendedorismo também, que é uma grande bandeira. E empreendedorismo, que maravilha. Eu estou muito feliz de te conhecer. A gente já tinha esbarrado algumas vezes, a gente comentou aqui e ali, olá, de tecnologia e todas essas coisas, mas você compõe uma coisa muito interessante que eu acredito muito, que é um mix de perfil pessoal variado ou até melhor do que isso, improvável. Eu gosto do improvável. Né? Mas assim, né? Quer dizer, sai de Pelotas, vai para o mundo, se educa certamente, estudou grandes empresas e depois volta e faz parte do governo, né? E então essa trajetória, vamos dizer, não convencional, vou permitir no mínimo isso, né? Porque não são todas as pessoas que têm essa chance, essa oportunidade, esse desafio. Eu tenho certeza que agrega muito valor. Eu fiquei feliz de ver essa combinação na tua pessoa, na tua cadeira. Sim. Acho que essa visão também do governador. Todo mundo pergunta por que eu fiz essa escolha. Eu gosto de dividir em dois grandes grupos. Vamos ao egoísta. Acho que é como tu falou. Vocês não conhecem ninguém, se conhecerem, por favor, me contem, que trabalhou na Microsoft, que trabalhou no Google e que foi secretário de Estado com menos de 35. Não tem. Então eu sei que quando isso acabar, porque a gente também falou que é finito, pela natureza da secretaria, porque governos são finitos e Eduardo não pode se reeleger, eu entendo que voltando para o mercado vai agregar bastante. Quando eu pensar nisso e escolher. Eu não realmente pensei. A gente falou que estou vivendo um dia depois do outro. Perfeito. E da outra metade, que foi quando o governador me ligou, eu sempre defendi muito nos projetos que eu dei, nas ONGs que eu criei, trabalhei com a Luísa Trajano no Mulheres do Brasil há muito tempo, que representatividade importa. Quando você vê alguém que parece com você sentado na cadeira, começa a acreditar que o governo presta, que há salvação, que esse lugar é para mim. Quando eu saí na Forbes, meus amigos falaram, eu acho que agora eu posso ser Forbes Undertone e todas essas coisas. Então eu falei, as pessoas vão começar a acreditar que elas podem estar nos espaços de poder construído política pública. Cavalo encilhado não passa duas vezes.
Não o mesmo, pelo menos. Não mesmo, um governador visionário, num governo de mulheres, que deixam fazer o que eu quero e uma liberdade criativa, que me permite impactar 11 milhões de pessoas de uma vez só. E mais do que isso, construir um estado para as pessoas que eu amo. Eu ainda tenho uma casa em Pelotas, meus pais ainda moram lá. É construir um futuro, quando eu penso, são os meus 6 afiliados. Então, tem uma parte de impacto social e de visão, quando a gente vê, por exemplo, no South Summit, nós cuidamos de toda a parte de ações sociais. Isso quer dizer distribuição de 500 ingressos para empreendedores, para professores, para pesquisadores, descentralizado, e levar esses jovens de periferia. E quando tu ouve, é a primeira vez que eu fui no CAIS, é a primeira vez que eu fui no Centro de Cultura Mário Quintana, é a primeira vez que eu fui num restaurante, a primeira vez que eu andei de barco, é para isso que eu trabalho. É sem dúvida uma grande alegria. Certamente é a primeira vez que eu vou num encontro de tecnologia de nível nacional e internacional, né? O preço do ingresso. E faz parte do jogo. Faz parte. Mas ele estar naquele lugar... Um número limitado, não vou nem dizer que é poucas, porque até é cheio, né? Tem bastante gente, mas é pouca gente dentro do conjunto que pode estar lá, conversar, ver empresas, escutar várias palestras boas, né? E pensar, quem sabe, alguns deles não sabem nem o que é uma startup, não sabem o que é um ICT, não sabem o que é um parque tecnológico. Então, a gente permite esse movimento, acompanha e cuida, e só para ter noção, o interesse que tem desses ingressos, a nossa média de conversão fica entre 96% e 98% dos ingressos. Então, quem pede, vai, claro. Aproveita e quer ir de novo. Então, é a parte legal do meu trabalho. Parabéns. Tem a parte não legal, mas isso a gente não vai falar. Não, vamos perder tempo com essas coisas. Não, mas parabéns, porque é bacana ver. E realmente, você, óbvio, está vivendo isso, e de novo, eu acabo sempre indo um pouco... Esse lado humano, né? No fim, eu ainda falava isso, quer dizer, tecnologia é uma ferramenta para sermos melhores humanos. Estamos vivendo um tempo de altos desafios, inclusive, né, Elise? Altíssimos desafios, né? Os jovens com problemas de saúde mental, né? Quer dizer, e infelizmente esse problema crescendo. Nós começamos, eu acho, já a entender que o problema é grave. Eu ainda escutei o Jonathan Haidt. Maravilhoso. Raquel teve com ele, fiquei com inveja. Ele passou lá em São Paulo, no Fronteiras, né? Quer dizer, tem muita gente fazendo muita coisa boa por aí. O Jonathan Haidt, inclusive, citou lá um grupo de mães, uma das pessoas que estava lá, desconectados, exatamente. Que eu já aproveito aqui, reforço uma ideia que todos nós sabemos em maior ou menor grau. As conexões têm que servir, as conexões deveriam ser humanas e não robóticas, né? E nós devemos trabalhar para que nossos jovens tenham uma vida, né? Que nem as pessoas que nascem em Pelotas, ou em Gravataí, ou em Porto Alegre, ou em qualquer lugar, jogando bola na rua, lendo livros e convivendo com pessoas, né? Old school, né? Uma coisa, né? Se nós temos que realmente cuidar para não virarmos... Eu acho que nós temos que saber usar a tecnologia como um aliado e como uma ferramenta e não sermos uma ferramenta da tecnologia. Eu sempre óbvio que eu digo, né? Para os meus alunos isso. IA é para fazer a coisa chata que a gente não quer fazer. É subir aquela planilha e te dar insights que façam sentido. Para que você tenha tempo livre. Ontem eu tive a oportunidade de assistir o Mia Couto e o Gilberto Gil no Fronteiras do Pensamento. E uma das discussões foi essa, como conseguimos ficar mais desconectados e refletir e pensar e não viver de IA. E o Gil falou algo que está ressoando para mim agora, que para a gente refletir que a gente está sempre com pressa. Mas pressa do quê? Pressa para criar, pressa para falar, para quê? E que horas nós adultos estamos ficando desconectados? E aí eu ando refletindo muito sobre o vício no meu telefone. Eu sou completamente viciada no meu telefone, eu vou ter que melhorar isso aí. Eu tenho procurado exercitar bastante, não que eu não seja, eu estou procurando exercitar bastante o tempo fora da tela e o tempo de reflexão e o número de horas sem estar preso a uma mensagem constante de estímulo, né? Eu tenho uma história longa, cresci sem isso, né? Adquiri esses hábitos, né? depois de adulto, depois de grande já, né? Eu já era executivo, já era macaco velho, quando eu ganhei o primeiro celular como executivo da empresa, entende?
E assim, quer dizer, na verdade, o primeiro celular que eu tive foi no Canadá, em 90, né? Que não existia. Um ano. Você tinha 1 ano. Pois é, eu não. Eu estava fazendo 30. Que diferença. Mas o que eu quero dizer é assim... E aquele telefone era uma raridade. E aí cheguei no Brasil assim, só a diretoria da empresa tinha telefone. Né? 1 ano, 2 depois, assim, alguns gerentes tinham. Então, assim... Bom, e hoje até as crianças têm. Hoje o Brasil deve ter 300 milhões de... Tem mais celular que gente, 2.1 mais ou menos. 2 celulares... Pois é, então eu estou errando o número. Eu falei 300, são 400 milhões de celulares. É um número, enfim... Mas se for uma ferramenta, nós temos que saber cuidar das pessoas. E a inclusão digital, voltando para a sua... Para a minha pasta. Para a sua pasta, ela tem que ser entendida como uma melhoria do digital para as pessoas, né? Pelo menos é a minha interpretação. Com certeza. E a gente quer fazer um recorte de empreendedorismo feminino, que também é o tema aqui. A gente toca em parceria com a Junta Comercial um projeto que chama Avança Mulher Empreendedora, que é para qualificar mulheres empreendedoras de periferia, atingidas pelos desastres climáticos, 400 dos 497 municípios, vítimas de violência doméstica, que é um cenário que a gente tem enfrentado bastante, ou nesses territórios de alta criminalidade. E onde que entra isso no digital? Não há como se vender no digital, sem ser no digital hoje, né? E a gente parte dessa população que não sabe mexer no telefone, não sabe mexer pelo WhatsApp, que são novas linguagens. Então, o nosso modelo é de fazer uma imersão presencial, que é algo que a gente entendeu também, que o Rio Grande do Sul tem uma natureza diferente. Toda vez que uma empresa vem e fala, nosso curso é online, eu falei, aqui não funciona. Desculpa, com todo respeito, aqui não funciona. Para mim, eu entrei no lugar onde eu tenho que ensinar tecnologia no jornal e no rádio. E ao vivo, é a natureza da minha população. Então, a gente faz uma imersão de 5 dias, que ela faz desenho de negócio, faz logo, canais digitais, faz uma feira presencial e offline, aprende a vender. No 5º dia, a gente faz a formatura e acompanha ela por 90 dias. Então, a inclusão digital não é só você dar um computador, um celular e dizer, vende aí. Com certeza. É uma mudança, e aí a gente que trabalhou com tecnologia tem um mecanismo de gestão da mudança. Entendimento, desenho, recompensa, estímulo. Vai nesse roteiro. Então, tem sido uma aventura grata. A gente vai lançar uma turma aqui em Gravataí. Opa, maravilha. Eu talvez devesse ser candidato, inclusive. Mas, inclusive, na gestão da mudança, uma das coisas, uma premissa, mas a gente tem que sempre prestar atenção, para você calçar sapatos novos, você tem que tirar os velhos. Né? Que então, é muito difícil na vida. E é o primeiro passo. Você não bota outro sapato. Às vezes tem galocha, mas enfim. Não fica bom. Acho que só gaúcho. Fica desconfortável. Não combina, não é legal. Nós queremos sapatos novos. Então, a capacidade de sair do seu hábito, do seu lugar comum, às vezes até de um lugar pior, mas que você conhece, acaba sendo confortável. Né? Conforto. Conforto é bom. Falamos juntos. E é normal as pessoas quererem e buscarem conforto. Ainda tem mais essa. Quer dizer, não é proibido querer conforto. E biologicamente, a gente vai para o lugar... de proteção, de segurança, né? de conforto. Às vezes um lugar pior do que o novo lugar, né? Entra de novo o empreendedorismo. A gente fala de dinâmicas de violência doméstica. Está acostumado com uma situação que é ruim e não sabe como vai ser a nova. Não tenho tanta propriedade para falar, mas o pouco que a gente vê de notícias, eu ler, etc. Sim. Quer dizer, tem mulheres que vão lá e... Não, ele só bateu um pouquinho, ele é gente fina. Não, e o incentivo a gente... Nessas realidades... Ela quer estar naquela zona de... Por que a gente fala de autonomia financeira? Porque esse homem, ele diz... esta outra pessoa, porque realidade de violência doméstica não tem gênero também, não vamos também colocar nos homens toda a culpa. É mais comum os homens serem quem carrega a violência, mas tem situações, inclusive às vezes a violência psicológica. Financeira, psicológica. Financeira, nem se fala. E aí é essa violência, ele diz, essa mulher, ele tirou ela da escola, ela não estuda, ela não tem estrutura, e aí é isso. Quem eu vou ser fora dessa realidade? Ou é intergeracional, eu venho há muitas gerações vivendo essa realidade, minha mãe, minha avó, e eu fazendo tudo isso, e é esse
desconforto que a gente tenta provocar, e isso vale para empreendedorismo também. Eu quero te deixar eu falo para as pessoas que eu quero te deixar desconfortável intelectualmente. Quero te tirar dessa coisa de fazer pensar diferente. Pode até querer ficar onde está, mas tem que se perguntar e dizer, quero, estou aqui. É intencional. É intencional, é pensado, é opção de vida. É verdade. Né? Mas... Olha, já vi que, né, mais umas 3, 4 horas a gente encerra. A gente faz 1, 2, 3, tem que falar do evento em Gramado, tem bastante... Tem. Boa lembrança. Evento em Gramado, Lisiane, que estava contando aqui, nós temos todo um lado de realmente apoiar empreendedorismo, e eu gosto da ideia de apoiar empreendedorismo, lá da Dona Maria, que faz 2 bolos por dia para vender, talvez ela possa fazer 10 e vender mais longe. Enfim, sim. Então eu gosto eu gosto da ideia do empreendedorismo no foco da baixa renda, que é inclusive, de novo, o empoderamento, né, das pessoas poderem construir. Dona Maria pode ser o seu José também, sim, né? Quer dizer, agora a gente apoia em várias iniciativas, frentes e tipos de empresa, mas eu tenho ainda um lado que a gente gosta muito de deep tech, né? Quer dizer, eu estou envolvido em alguns casos com pessoal que gentilmente conversa comigo, né, porque eu não tenho o padrão, que são professores, doutores no sentido mais amplo e literal do conceito, né? Os vários doutores que a gente tem aqui que se relacionam. E essa coisa de relacionar a ciência e o que está na vanguarda do conhecimento com descer alguns degraus para, ok, mas como é que isso funciona no mundo real? Como é que isso vira um produto? Como é que isso atende uma população? Como é que gera dinheiro? Como é que gera emprego? Os professores às vezes não sabem, porque estão no laboratório. O comentário que eu ia fazer quando você falava ali, a gente estava ali no palco, no empreendedorismo feminino, Soraya falou agora também, excelente palestra sempre da Soraya, a questão do... esqueci o que eu ia dizer. A Soraya faz sempre boas palestras e considerações, mas essa questão de levar a tecnologia para o mundo real, as coisas funcionam com times, né? Ninguém... Né? Até a frase, vou citar aí de alguém, Steve Jobs já falou também, né? Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, né, organize um bom time, né? Ou vá em grupo, né? Forme sua comunidade, forme seu grupo de trabalho. E voltando ao futebol, no Brasil de Pelotas. Carlo Ancelotti. Não, o tema é o nosso técnico estrangeiro que vai operar um milagre ali, eu acho. Nós brasileiros, milagres acontecem, quem sou eu para dizer que não, mas eu acredito muito que o milagre é uma última gota de uma construção maior. Claro. Então, né, o cavalo selado da sorte, você tem que estar olhando, cadê o cavalo? E ele passou ali. Se você estiver dormindo... também, tem que treinar, saber montar. Tem toda uma... Cavalos é outro tema que eu fico horas falando. Tenho medo, podemos falar sobre isso. Eu tenho um histórico familiar até, inclusive, né? Mas voltando no nosso ponto, Lisiane, a coisa do time, ela é fundamental. E o professor, né, o doutor em nanotecnologia, e alguns que eu venho conversando, por acaso, nesse campo, ou em outros até, que eu trabalho com o pessoal nos campos de ciência, aquela outra coisa que a gente acha meio simples, né? Bom, vamos botar uma empresa, vamos ganhar dinheiro, vamos gerar um produto, vamos ter um cliente que compra de novo o produto, vamos fazer o produto funcionar. Cada uma dessas coisas é uma especialidade, né? Você me contou no meio tempo que você tem experiência de vendas, né? Quer dizer, vendas é uma das atividades mais subrespeitadas por quem não entende o seu valor. Um bom vendedor tá difícil de achar. Nossa, e vale ouro, né? Nossa, vale ouro. E vale ouro. Vale ouro. Mas, novamente, a questão de formar times e a colaboração, né, e diferentes talentos, todas as grandes empresas geralmente têm
no mínimo 2, 3 pessoas chaves na construção, geralmente um com viés mais comercial empreendedor e outro com viés mais técnico e de produto. Sim. Né? Eu vejo muito isso na formação do próprio secretariado. Eu acho que como o governador montou, as pessoas talvez não se atentem. E eu, como cidadã, eu não tinha zero conhecimento de política, eu não sabia como funcionava. Tenho ideia, assim. Eu não sou filiada, meu cargo é técnico, então o aprendizado tem sido ao longo desses anos. O jeito que o governador montou no segundo mandato é completamente diferente do primeiro. Então, o primeiro é que você vai ver uma distribuição meio que 50-50. 50% dos titulares de pasta são políticos, 50% são técnicos não filiados. E se no primeiro escalão o titular da pasta é político, o vice dele, o adjunto, tem que ser técnico. Então, isso traz um equilíbrio nas pastas e uma complementariedade e um questionamento, e acho que essa abertura é da gente falar. E outra coisa de time, voltando ao tema de inteligência artificial, saiu uma pesquisa que se você traz segurança psicológica para o seu time, você tem 60% mais de chance deles utilizarem IA ao longo do tempo. Então é o chefe, e através do exemplo, eu tenho muito isso com o meu time, às vezes quero escrever um e-mail, falei, pega meu áudio do WhatsApp, joga aí em qualquer uma das inteligências artificiais e faz ele ficar um pouquinho mais polido do que eu realmente falei para vocês. É você proporcionar esse ambiente, e aí para os professores, a gente não sabe o que a gente não sabe. Um professor não sabe empreender e o empreendedor não sabe dar aula, nem fazer pesquisa técnica. E é fazer essa montagem, o que a gente está muito de ensinar através da secretaria, de como todas essas peças se encaixam num cenário de agência de investimento financeiro do governo, nesse momento que a gente está, para as pessoas ficarem no Rio Grande do Sul e não irem nos nossos... Um empreendedor me perguntou em Nova York, por que eu não vou levar meu dinheiro para São Paulo? Por que eu não vou levar meu dinheiro para o Rio? Falei, porque a gente está nesse momento. O cara me pegou de surpresa, eu no sofá, pensando na vida, no evento de investidores. Ele, por quê? Eu, não, por causa disso. Mas essa repetição do discurso também, de entender que a gente está no melhor momento também, no mais seguro de todos os tempos, que acho que faz toda a diferença. Perfeito. Eu estive lá em Nova York, fui lá no Oak Room, né? Eu estava no evento do Rio Grande do Sul. Não te vi. Lotado, muita gente demais. É verdade. Não, foi um evento legal, representativo. Teve pessoa que disse, não, mas foi o máximo, parou Nova York. Eu digo, olha, calma, menos. Eu estava lá, eu já estive em Nova York, enfim... É que é tudo ponto de vista. Ponto de vista. Você que já foi a Nova York algumas vezes e eu também, a gente pode ter uma visão diferente. Olha, foi legal, um Oak Room lotado, 100 e tantas pessoas, quase 200 pessoas devia ter lá. Tinha muito gaúcho. Mas o que era legal? Havia uma representatividade de investidores e empresários. No fundo, a pergunta era assim, quantos são caras de dinheiro que falam inglês aqui dentro? Porque senão é nós falando para nós mesmos. Então tem que ter senso crítico de que não parou Nova York, infelizmente, mas não parou Nova York. Essa semana é uma semana maluca, né? Parar Nova York, acho que ninguém para. Ninguém para Nova York, né? Quer dizer, não, para, né? Mas o trânsito fica engarrafado, tem dia parado, tem somente paradas, o presidente, talvez. Inclusive, né? Então, enfim, o assunto... Mas o fato é ter conseguido fazer um evento, ter trazido algum público de representatividade é excelente. E o governador falou, nós vamos fazer de novo, nós vamos voltar. O professor lá de Irvine, o professor de ciência da computação, cumprimentei ele, né? Ele disse, mas antes dele vir para cá, mas que lugar é esse? É um fim de mundo? Não é um fim de mundo. Pode ser perto, mas não é. Mas não é. Mas não é. Então, nós nos inserirmos num contexto internacional, você tem essa experiência, trabalhou para multinacionais importantes, grandes, já viajou o mundo, conhece. Nós temos que saber ter o nosso amor próprio, os nossos times de futebol e o nosso melhor churrasco do mundo. Com certeza. Com bons concorrentes, né? Porque a vizinhança aqui é boa no ramo também. Lá para cima ele não é tão bom, mas Argentina... Churrasco de bife, não. Argentina e Uruguai, a concorrência é forte. O nosso não fica devendo, graças a Deus. O que eu quero dizer temos que saber reconhecer o nosso valor e entender a nossa realidade e essa autoconfiança que vem crescendo no Rio Grande do Sul.
Sim. E tem que cuidar que às vezes ela transborda, né? A gente é muito bairrista. A gente é muito bairrista. E assim, então um tanto de autoconfiança e bastante amor próprio é fundamental. Ter noção do tamanho do mundo e saber como jogar esse jogo e se encaixar é o contraponto desse exercício, né, Lisiane? Mas acho que voltando a Nova York, vamos trazer o elemento para quem não foi, né? A gente fez agora a RS Week, então todo ano existe uma semana, que é em maio, que é a Brazilian Week. Então, bancos, fundos fazem eventos para investidores estrangeiros e também para levar brasileiros. A primeira pergunta que me fizeram é por que levar brasileiros? Eu até falei num vídeo nas minhas redes, porque para mim é um cenário sem poluição. Aqui nós estamos sentados, vai um bater na porta, chega o prefeito, faz não sei o que, a gente não vai conseguir conversar direito. Lá a gente consegue ter conversas um pouco mais estruturadas, aprofundadas, etc. Esse é um clássico de eventos internacionais. Às vezes, para falar com brasileiros com calma, você tem que ir até Eu vou lá. para Austin, no South By, que eu encontro todo mundo, consigo falar com o presidente da Microsoft, com a Tânia, com a Priscila, assim, que aqui nunca eu vou conseguir. Então, eu consigo isso. Acho que o segundo, a gente foi um dos primeiros estados, e se não o primeiro, que fez um evento dedicado a demonstrar o que a gente está fazendo. Então, teve... ano passado teve do Piauí, mas foi uma coisa meio pontual, não foi um dia estruturado no hotel. Esse ano teve o de Santa Catarina, que foi um pouco menor do que o nosso, e o RSD. E aí a ideia era falar com investidores estrangeiros ou representantes de fundos estrangeiros para mostrar que a gente se reinventou depois da enchente. Porque todo mundo acha que a gente está meio acabado. E continuamos embaixo d'água, né? E continua embaixo d'água e não prosperando. E não a aceleração exponencial que a gente teve socioeconômica. Foi num lugar icônico, então, fazer os jovens da minha idade no hotel do Esqueceram de Mim. As pessoas só... A Kelly Matos só falava isso. Eu falei, é mesmo, faz sentido. Um evento 100% em inglês, o que trouxe também um pouco de dificuldade para brasileiros que não falavam em inglês, com painelistas locais falando de por que eu ainda invisto no Rio Grande do Sul e por que eu acho que ainda vai crescer. A gente fala da BH, a própria Randon, a Gerdau teve conosco, e com os investidores falando isso. Eu acho que o caminho se faz ao caminhar. Eu gosto muito também de frases prontas. É o primeiro evento. Não dá para ter tudo no primeiro. Não vamos parar Nova York. Acho que nenhuma grande empresa vai parar Nova York. Nem no centésimo. Nem no centésimo. Itaú não parou, BTG não parou, Citi não parou. Vai ser a gente que vai parar, com todo respeito. Mas o negócio é ter um público qualificado, demonstrar a qualificação técnica que a gente tem e não ser um evento sozinho. Então não foi... A gente não levou um tanto de gente só pro RS Day, né? Que foi o nome do nosso evento. Exato. Eu cuidei especificamente das agendas de tecnologia, que a gente fez Salesforce, IBM, Google com parceiro com a Certica, Microsoft. Fomos o primeiro estado no país a ter uma reunião com a OpenAI em Nova York, né? O primeiro a assinar um acordo com a OpenAI. Então, foi muito maior do que talvez as pessoas tenham visto, e agora o negócio é aterrissar tudo que a gente assinou lá. Excelente. Eu mesmo sabia desta agenda, nem acompanhei. Eu moro em São Paulo, né? Eu vou e volto. Eu estou aqui, estou lá, divido o meu tempo praticamente, principalmente entre essas duas cidades. E estão me avisando que eu já devia ter terminado. Porque eu tenho um café, o outro já foi, já tá bom aqui Não, conversar. tá uma esculhambação, mas... Desculpa. Mas tá divertida a conversa. Tá divertida. Não, tá rendendo. Depois, tem cotações políticas, mas até aqui estamos muito direitinho. Voltando. Então, assim, conseguir estar no mundo e achar o nosso lugar no mundo com a devida autoconfiança e a suficiente humildade... É um ponto muito importante. Eu pelo meu caminho, você pelo seu, já vivemos no mundo e já vimos o tamanho da bronca. E nós não devemos nos sentir menores ou oprimidos por estarmos aqui no sul da América do Sul. Aliás, é o gancho do Pradotec, né? Nós somos o sul da América do Sul, né? E, ao mesmo tempo, eu estou aqui provocando um nível técnico de doutorado, Simone, né? Secretária Simone Stulp, é feríssima nos temas, né? Gente, falando de computação quântica na IBM, ela assim, o olho brilhava, eu falava, vai me dar aula, pelo amor de Deus. Tô me divertindo. Ela estava no parquinho dela. Estava no parquinho, né? Pois é, Simone. E
por exemplo, nós temos assim, outras referências, professor Papaléu, da PUC, professor Bergman, né? Os dois doutores, orientadores de doutorado, a doutora Tuane, que é parte da nossa equipe, inclusive. Então, nós temos que ter coragem e confiança de trilhar um caminho agressivo, né? Sabemos de outras iniciativas de padrão internacional que estão vindo para o Rio Grande do Sul. Eu estou lidando com 2 delas espetaculares. Tem que materializar, tem que acontecer, né? Mas, então, esse balanço de enxergar o mundo e saber se posicionar nele com suficiente coragem e suficiente humildade é um belo de um exercício, né? É difícil, mas a gente consegue. Vamos ter que encerrar por aqui. Nós batendo papo aqui ia mais 2, 3 horinhas fácil. Verdade. É uma honra. Adorei te conhecer. A gente só se conhecia de bom dia, boa tarde, boa noite, oi. Então, conversas com o Prado. A gente usa os 2 nomes, né? Às vezes tem que ser para o mundo, Prado Talks. Mas conversas com o Prado é mais legal. Quando não precisa usar anglicismos, eu acho mais legal. E quando tem que ir para Nova York, tem que falar inglês. A gente fala inglês. So we have to exercise that. English is a very important thing, people. Lisiane, obrigado pela sua presença. Adorei recebê-la. Foi ótimo saber um pouco mais de você, inclusive, e o Pradotech ficam honrados com a sua visita, inclusive com a sua participação nesse evento de empreendedorismo feminino. Que na próxima a gente volte para anunciar mais coisas juntos. Tomara. Tomara, obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima.